Sem descanso no rubro-negro. Após o empate de 2-2 com o Vasco da Gama, elenco rubro-negro se reapresentou hoje no CT no Urubu para começar os preparativos para o jogo contra o Estudiantes Medellín pela Copa Libertadores das Américas. 4 jogadores podem estar de saída do Mengão. A Europa de olho em Everton Araújo. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, meus queridos, trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Isaías 41, versículo 10, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor. Bom, vamos para as informações? Gente, eu estou impressionado com a maneira que a torcida do Vasco da Gama comemorou esse empate ontem com o Flamengo. Foi como se eles tivessem conquistado um título mundial. Muitos fogos aqui perto de casa, né? A caminho da igreja, daqui até a igreja, o pessoal soltando fogos aí, comemorando esse empate. Um absurdo para vocês observarem a diferença de um time para o outro, de uma torcida para a outra. Enquanto nós, torcedores do Flamengo, estamos aí chateados, aborrecidos com esse empate, né? Caso o Flamengo conseguisse vencer, diminuiria a distância para o líder da competição no momento que está 3 pontos à frente. Essa diferença diminuiria para 4 pontos. Lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos, tem um confronto direto, mas nada muito preocupante. Por quê? O Flamengo continuar nessa batida aí, conquistando, vencendo suas partidas, conquistando pontos, pode até chegar na da Copa do Mundo, né, paralisação da data FIFA, empatado em número de pontos com o Palmeiras, e pode até aí no critério de desempate o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A ideia, né, o melhor seria se fosse de uma maneira isolada. O Flamengo conseguisse abrir uma diferença de 1 ou 2 pontos. Mas tudo corre de uma maneira positiva para que o Flamengo consiga chegar à mesma numeração que o Palmeiras e no critério de desempate passar. Ainda tem um confronto direto, né? Que também conta agora, passou a contar como uma maneira de desempatar aí com relação aos números de ponto. Não foi aí, não tem terra arrasada nenhuma. Estou vendo muitos torcedores reclamando, trocou o Felipe Luiz para colocar o cara para fazer isso. Ele tem as características dele, diferente do Felipe Luiz. O time de Felipe Luiz pressionava mais o adversário em cima. O time do Felipe Luiz não levava tantos gols de cabeça como aconteceu ontem. 2 gols, cara, de cabeça. Eu vejo muita gente tentando procurar os culpados, né? Já foram eleitos aí os culpados por essa derrota. Um deles é o Alacian, que entrou de maneira preguiçosa no segundo tempo, e estão culpando também aí o Léo Ortiz pelo primeiro gol sofrido pelo Flamengo aí no empate de 2-2, né? Cada um vai procurando os seus culpados, né? Mas o técnico Leonardo Jardim teve personalidade, assumiu o seu erro, disse que a culpa foi dele, que ele tinha que ter observado e colocar o time para jogar de maneira diferente. Eu vejo que o Flamengo foi um tanto quanto soberbo. Já estamos ganhando aí de 2-0, vamos dar uma relaxada, porque eles não vão conseguir fazer 2 gols, já está chegando perto do final aí, vamos nos preservar para a maratona de jogos fora de casa que nós vamos ter e tal, e acabou culminando nisso aí. Eu, particularmente, se tivesse mais 5 minutos ali de jogo, eu acho que o Vasco teria virado. Porque o Flamengo
deu muito espaço para o Vasco da Gama. O Flamengo deixou o Vasco da Gama ter posse de bola. E quando o time tem a posse de bola, ele consegue organizar e armar as jogadas. E foi isso que aconteceu. O time que marca, ele está sempre em desvantagem. Tem que correr mais, tem que buscar mais. E o Flamengo nem correndo estava, né? Bom, que sirva de lição para os próximos jogos. Não pode recuar. Não pode deixar o adversário ficar com a posse de bola. A posse de bola tem que ser nossa o tempo todo. O tempo todo. Bom, meus queridos, aí vou trazer aqui rapidinho. Eu trouxe a tabela do campeonato ontem, todos já devem saber aí, já assistimos vários programas esportivos. O Palmeiras continua na liderança com 33 pontos, Flamengo vem em segundo com 27, terceiro o Fluminense com 26. Demos sorte, porque a parte de cima da tabela ninguém conseguiu vencer ontem. Se o Fluminense tivesse ganhado o seu jogo, teria ultrapassado o Flamengo. O quarto São Paulo com 24, o quinto Atlético Paranaense 23, o sexto Bahia 22, sétimo o Bragantino com 20, oitavo Curitiba com 19, o nono Vitória com 18, o décimo Botafogo 17, o 11º Atlético Mineiro 17, o 12º Internacional com 17, 13º Vasco com 17, 14º Grêmio, adversário do Flamengo no domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o 15º é o Cruzeiro com 16, 16º Santos com 15, 17º Corinthians com 15, o 18º Mirassol com 12, o 19º Remo com 11 e o 20º aí, lanterninha da competição, é a Chapecoense com 8 pontos. Eu falei aqui no Santos, está tendo uma treta aí entre Neymar e Robinho Júnior. Inclusive, Robinho Júnior pediu uma reunião com a diretoria do Santos, tá? Para poder aí ver uma rescisão de contrato, porque ele já disse que o ambiente lá não é seguro para ele. Segundo as informações que eu obtive, Neymar discutiu com ele, usou diversas palavras de baixo calão, deu uma banda nele e deferiu-lhe alguns socos. Essa foi aí a narrativa do Neymar, do Robinho Júnior, tá? Ah, PQD, você... Não, Robinho Júnior que falou isso. Robinho Júnior que falou isso. Voltando aqui sobre o Vasco, que comemorou muito o empate ontem, apesar do empate, o Flamengo amplia a invencibilidade contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. De 2015 para cá foram 15 jogos pelo Campeonato Brasileiro, tá? 7 vitórias do Flamengo e 8 empates. 8 empates. Os caras ainda conseguiram comemorar empate, né? Bom, meus queridos, como eu falei, após aí o empate de ontem no Maracanã, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje, segunda-feira, para treino 10 horas no CT do Urubu. Os jogadores que foram titulares contra o Vasco da Gama fizeram o trabalho regenerativo na academia. O restante foi para campo ter o treino técnico e tático. Então a agenda da semana é a seguinte, meus queridos. Hoje teve treino 10 horas da manhã. Amanhã, terça-feira, dia 5, treino às 10 horas da manhã, mas viagem para a Colômbia às 15 horas e 30 minutos. Tá? Para esse jogo, Jorge Carrascal está liberado. Inclusive, no jogo de ontem contra o Vasco da Gama, encerrou-se aí a punição de Jorge Carrascal e a punição de Eric Pulgar. Caso os dois estejam aptos fisicamente, estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim, tá? Quarta-feira, dia 6, tá? Treino na Colômbia às 16 horas e 30 minutos. Quinta-feira, dia 7, Independente Medellín e Flamengo pela Libertadores das Américas. Esse jogo aqui é muito importante. Caso o Flamengo consiga uma vitória, ele já tem aí a classificação matemática para as oitavas de final da competição, tá? O Flamengo hoje é o líder com 7 pontos. Sexta-feira, dia 8, viagem de Medellín direto para o Rio Grande do Sul. Eles vão sair de lá de Medellín no voo de 00:50. Tá? E já na sexta-feira não terá descanso. Às 16 horas e 30 minutos está marcado um treino no campo do Internacional, né? Vai ter outro treino no sábado também às 16 horas e no domingo Flamengo e Grêmio pela 15ª rodada.
Os jogadores vão embarcar de Medellín para o Rio Grande do Sul já na madrugada de sexta-feira. A programação em solo gaúcho prevê atividades no centro de treinamento do Internacional. E para esse jogo entre Flamengo e Independente Medellín, a Conmebol já definiu a arbitragem. O árbitro será o Jesus Venezuela, da Venezuela. Árbitro assistente número 1, Túlio Moreno, da Venezuela. Árbitro assistente número 2, Alberto Pontes, também da Venezuela. Já o VAR fica por conta de Andrés Cunha, do Uruguai. O Jesus Venezuela já apitou 7 jogos do Flamengo. Aqui, ó. Esta será a 7ª partida do Flamengo apitada por Jesus Venezuela. E o saldo é positivo. No recorte, o Mengão venceu 4 vezes, empatou uma e perdeu outra. Um dos triunfos, inclusive, foi na goleada sobre o Olímpia do Paraguai nas quartas de final da Libertadores de 2021. Jesus Venezuela chamou atenção na Copa das Américas, disputada nos Estados Unidos em 2024, porque contra a seleção brasileira, o juiz não marcou um pênalti em cima de Vini Júnior durante o primeiro tempo de Brasil 1, Colômbia 1, pela 3ª rodada do Grupo D da competição. Posteriormente, a Conmebol reconheceu o erro da arbitragem em campo. Depois já era, filho. Espero que ele apite corretamente para ambas as equipes e que não haja nenhuma intercorrência, tá? Bom, agora vamos mudar aqui de assunto. Flamengo prepara uma barca de saídas visando aliviar a folha salarial e cumprir metas financeiras, abrindo espaço para reforços na próxima janela de transferência. Informação de Guilherme Flazoeiro, tá? Bom, 4 jogadores estão no radar. Um deles é Everton Cebolinha, em fim de contrato aí. Caso surja uma boa proposta, o Flamengo vai liberá-lo antes do término do seu contrato. Caso não surja uma proposta que agrade a diretoria, ele só sai no final do seu contrato, tá? Ele já recebeu aí algumas sondagens. Léo Ortiz já recebeu ofertas recusadas por ter negociações pode ser negociação facilitada dessa vez. Ano passado, se eu não me engano, tiveram 2 propostas recusadas pelo Flamengo, pelo Léo Ortiz, tá? Ele vem recebendo algumas críticas da torcida, como eu falei, foi considerado um dos culpados do empate de ontem pelo fato do primeiro gol do Vasco da Gama, e é um sonho do jogador também jogar na Liga Europeia, e tem surgido aí algumas ofertas, e o Flamengo aí pode facilitar dessa vez, tá? O Alacian volta a interessar o Red Bull Bragantino. O Alacian, que chegou aí para o Red Bull Bragantino, tirou foto, teve coletiva de imprensa, treinou, mas houve uma reviravolta e o atleta voltou para o Flamengo. Dessa vez, o Flamengo não deve dificultar a saída de Alacian, que também tem sido alvo de muitas críticas, principalmente após a sua atuação pífia ontem dentro de campo. Entrou com preguiça, entrou com sono, entrou com má vontade, entrou de uma maneira assim, cara, que não é para entrar. É Flamengo, tem que honrar o manto. Flamengo buscando aí a liderança do Campeonato Brasileiro, não pode cochilar em momento algum, tá? Everton Araújo é visto como possível venda relevante, com 3 ou mais clubes europeus monitorando a situação do jogador, tá? Inclusive, sobre ele que eu vou falar aqui, ó. Arsenal e Newcastle demonstram interesse em Everton Araújo. O volante vem sendo monitorado por clubes da Premier League, mas o Flamengo só aceita abrir conversas por uma quantia alta. Internamente, a avaliação é que o jogador tem potencial de valorização e não deve sair por uma oferta abaixo do esperado. Ele pode estar nessa barca? Ele é um jogador negociável, sim, mas desde o momento em que chegue uma oferta, chegue uma proposta boa para o clube, porque o Flamengo vê Everton Araújo tendo evolução junto ao técnico Leonardo Jardim, e com essa evolução ele acaba sendo valorizado no mercado. E o Flamengo, né, tem essa expectativa, que o atleta
Daqui um pouquinho, né, mais um pouquinho para frente, pode estar valendo muito mais. O Flamengo tenta uma renovação de contrato com o atleta, que tem a sua multa rescisória baixíssima, e juntamente com essa renovação, uma compensação financeira e o aumento da sua multa rescisória. Informação do Radar da Bola, tá? Bom, mudando aqui de assunto, para a próxima partida do Flamengo pelo Brasileirão, domingo, diante do Grêmio, em Porto Alegre, o Flamengo vai com 6 jogadores pendurados por cartão amarelo. Alerta ligado, tá? Alerta ligado. São eles: Guilherme Varela, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Everton Araújo e Jorginho. Já Alexandro está fora por ter tomado o 3º cartão amarelo no jogo contra o Vasco da Gama, tá? Bom, boa notícia é que acabaram ontem, na partida contra o Vasco, a suspensão do volante Eric Pulgar no Brasileiro e de Jorge Carrascal no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, como eu falei no início do vídeo, desde que estejam aptos clínica e fisicamente, estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim. E não podemos deixar de falar nesse vídeo de Pedro, né? Que fez uma excelente atuação ontem, marcou o primeiro gol do Flamengo, sofreu o pênalti que culminou no segundo gol do Flamengo, marcado por Jorginho, sem pulo, né? Não pulou dessa vez. E com o gol dele com o Vasco, em cima do Vasco ontem, ele e Kevin Viveiros estão na liderança aí, né, da artilharia com 8 gols cada um. E aí, vocês acham que Pedro consegue ser artilheiro do Campeonato Brasileiro? Inclusive, né, o técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti, estava no Maracanã acompanhando esse jogo e as boas atuações de Pedro, né? Boas atuações. Bom, o atleta Gonzalo Plata saiu sentindo dores ontem de campo, né? Já no finalzinho ali da partida. Só que tem uma boa notícia: Gonzalo Plata não teve lesão constatada. O atacante sentiu dores no fim do jogo contra o Vasco, mas os exames não apontaram nada. Com isso, ele deve reforçar a equipe de Leonardo Jardim já no compromisso decisivo contra o Independente Medellín na quinta-feira. Inclusive, o Gonzalo Plata treinou normalmente hoje no CT Ninho do Urubu, demonstrando que ele está realmente 100%, tá? Bom, essas são as informações. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral e compartilhe esse vídeo aí, pelo menos com umas 3, 4 ou 5 pessoas, para ajudar no nosso crescimento, para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre o que acontece nos bastidores do mais querido, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.